Amém. Bom dia, G, bom dia ao Cláudio Família, bom dia ao Leandro Andréia, a Lu, a Patrícia, ao Douglas com a Karen, com o Antônio, a D, a Ana Paula com o Tony, bom dia a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Faz um ok aí, beleza? Quem tá sem vídeo não dá para saber, né? Mas eu imagino que sim. Bom, pessoal, para começar, eu queria também compartilhar algo rapidamente. Eu estou quase na mesma pegada que a Jerusa, sabe? Porque na quarta-feira começou a dar uma leve dor de garganta, na quinta-feira deu um resfriado, quinta-feira à noite estava com cheio de dores no corpo, sexta eu fui no médico, né? O exame, a princípio, decidi por fazer o exame do Covid também. A princípio, acredito que seja que a imunidade baixou, tive uma semana desgastante, eu não me cuidei direito, não me alimentei bem. Eu acho que estou com sintomas mais de resfriado, né? Tô, como posso dizer, não sinto falta de ar, não. Eu tive um pouco de febre na quarta-feira, mas só isso. E assim, estou com sintomas de gripe, né? Então, estou com o nariz um pouco congestionado, a voz um tanto quanto anasalada, talvez tenha um pouco de tosse durante a, a, aqui o nosso estudo, mas fique tranquilo que, graças a Deus, o Covid não passa via sala Zoom, né? Então, tá bem tranquilo para todos nós aqui. Então, eu acredito também que nem é Covid, que é só um resfriado, tá? Por via das dúvidas, também, eu comemoro com meus pais são idosos, eu estou no isolamento domiciliar. A minha irmã é farmacêutica aqui no município, é concursada em Fazenda Rio Grande, então ela tomou todos os cuidados aqui. É quase esse isolamento domiciliar, para quem não sabe, é quase como uma prisão domiciliar, né? Tipo, 3 refeições ao dia, sem Ó, direito a Renan, banho eu não de sei sol. você, mas eu ando com os parceiros assim, ó, Ah, entendi, entendi. É, tem que eu ficar toda também tenho hora aqui o olhando. termômetro ali, tem um monte de Tá coisa tudo aqui. assim, onde eu vou, tá comigo aqui. Sentiu alguma coisa, mede temperatura, põe oxígeno para relatar pro médico. Pois é. Gente, então eu só estou me justificando para não ter que ficar pedindo desculpa toda hora que eu vier a tossir, mas assim, estou tomando os cuidados aqui, tá? E é uma fase difícil. Todos os sintomas indicam que seja um resfriado, mas por precaução fiz o exame e vou aguardar aí segunda-feira já deve ter o resultado, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá então, continuando nosso estudo. Estamos lá agora ingressando no capítulo 4 de Primeira Tessalonicenses. Recapitulando, um pouco antes, capítulo 3, Paulo enviou Timóteo à comunidade de Tessalônica para ver como que eles estavam com muitas saudades daquele pessoal lá, e Timóteo voltou trazendo ótimas notícias, que um foi encorajando o outro. Timóteo foi para encorajar e as notícias de Timóteo encorajaram mais ainda a Paulo. E Paulo continua a passar instruções ao povo de Tessalônica. Então, para nós tentarmos realizar um estudo de uma maneira completa, nós esmiuçarmos cada letra da lei aqui, da palavra do Senhor, nós vamos fazer um estudo um tanto quanto em paralelo, um pouco na nova versão internacional, um pouco na linguagem de hoje, que eu acho que ela tem se aplicado muito bem, tem nos ajudado a entender melhor. Eu também tenho aqui a Bíblia, a mensagem, que às vezes também me ajuda e contribui nesse estudo bíblico, tá? Bom, vou fazer uma leitura inicial de Tessalonicenses 4, do 1 ao 12, para nós entendermos o contexto e nós vamos voltando para trabalhar cada uma dos versículos, tá bem? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa,
não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Tá? É sobre esse texto que nós vamos esmiuçar hoje. Tá joia? Muito bem. O início do texto, ele já transmite uma orientação de como viver a fim de agradar a Deus. E é justamente isso que o Senhor espera de nós, essa instrução. Essa é a nossa vontade, para que nós possamos fazer isso cada vez mais. Nós, muitas vezes, buscamos, poxa, minha vontade é agradar a Deus. Nós sentimos isso e também nós testificamos isso na Bíblia, que é a palavra, porque nos agrada submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. E no versículo, eu estou administrando o tempo, que hoje tem bastante coisa para falar, alguns nós vamos passar mais rápido, outros mais devagar. Então, o que nós observamos logo adiante, no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, o que Deus quer de nós. Quando nós falamos que, no versículo 1, que eles estão nos instruindo a como viver de modo que agrade a Deus, no versículo 3, ele retrata que o que Deus quer de nós é isso. Em algumas versões diz que vocês sejam santificados. Em outras, que vocês sejam completamente dedicados. E tem até a versão da mensagem que diz que vocês vivam uma vida pura. Ou seja, abstenham-se da imoralidade sexual. Em outros momentos fala da promiscuidade. E nós vamos trabalhar um pouco esse assunto já no versículo seguinte. Nesse início, então, nós podemos observar já alguns aspectos. Que Paulo está falando para o povo de Tessalônica, de que a mensagem para Tessalônica, que eles devem viver de uma maneira que agrade ao Senhor. E que, agradando ao Senhor, que eles cumpram, como eles já conhecem os ensinamentos, como eles já sabem o que tem se transmitido, e que a vontade de Deus sobre a vida deles é que eles fujam desse contexto de imoralidade, que eles sejam santificados, que eles sejam completamente dedicados, tá? Então, vamos lá. Jerus, quer fazer um comentário? Eu quero só um comentário, só para vocês entenderem o porquê que Paulo está falando assim com o povo. A gente precisava entender um pouquinho do contexto, né, que foi inserido esse texto. Então, nessa época, né, a vida sexual do mundo grego-romano era um caos, era sem lei, era um povo promíscuo. Isso. Entendeu? Então, vamos falar assim, Paulo tinha que pôr ordem no barraco, porque não tinha ordem no barraco. Né? Era uma promiscuidade e é quase impossível você mencionar qualquer figura grega, né? Se você paralelo não vê assim, ele tinha uma amante, ele tinha isso, ele tinha aquilo. Então, quando Paulo está trabalhando ali com o povo, é bem mesmo essa questão da santidade, eles deixarem essa imoralidade sexual. O que a gente pode entender mesmo como essa imoralidade? Não era só a questão, eram todos os pecados sexuais.
né? Então era questão de não tolerar o pecado sexual, porque eles tinham uma tendência a tolerar, a achar que era comum aquilo, pelo contexto que eles estavam inseridos naquela época. Era um povo sem lei, inclusive nisso. Então Paulo tinha que exortar e ensinar eles até nisso. Ou seja, quais eram a maioria dos pecados que eles estavam inseridos? Não sei nem se o Renan vai falar sobre isso, mas é que é uma coisa assim muito que Paulo ele fala, né? Mas ele quer que o povo entenda. Então olha só. Então era o sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, o homossexualismo, o lesbianismo, o sadomasoquismo, o estupro e o incesto. Todas essas práticas sexuais eram muito comuns naquela época, porque não tinha uma coisa que regia eles, né? Então, dentro da cultura que eles estavam inseridos, era normal você tolerar esses pecados. Então, Paulo, quando ele fala para aqui a questão no versículo 3, como o Renan falou, né, é que nós sejamos santificados, ou seja, que nós não venhamos a tolerar todas essas práticas. E quem praticasse, né, ele fala que tinha que se abster disso, né, se abster disso, dessas práticas, para poder encontrar a santidade. Isso, Gê, muito obrigado. Esse aqui também é um dos pontos que eu estava contextualizando, que justamente é dentro desse cenário. Por quê? Aí que eu iria chegar. Por que que, dentre tantas outras instruções que poderiam ser transmitidas, tantas outras orientações, a carta de Paulo aos Tessalonicenses procurou ter uma atenção, uma grande ênfase a se santificar e a abster-se da imoralidade sexual. Por que entrou nesse conteúdo? Porque justamente havia uma cultura hedonista, ou seja, a busca do prazer pelo prazer. Imaginemos um cenário, ou vocês já ouviram aquela mensagem até hoje em dia, o importante é ser feliz, o importante é sentir prazer, se isso te dá prazer, isso não faz mal, a vida é uma só, tem mais que curtir mesmo. Então, isso já ficou enraizado tanto na cultura que era algo absolutamente normal, comum. Festas em contextos de orgias, festas onde as pessoas não ninguém é de ninguém e coisas assim. Então, simplesmente de uma maneira sem qualquer tipo de compromisso. E por isso que, como essa era uma prática comum, assim como nós, por exemplo, vamos sei lá, num shopping, tem um casal lá que está se beijando, né? A gente não se escandaliza, né? Claro, se não for um beijo assim, né? Muito exagerado, mas assim, é uma prática até relativamente comum. Se alguém vai sei lá, é uma prática, ou seja, já contextualizada, já absorvida. Então, quando tinham festas dessa natureza, ou encontros, ou até mesmo relações naquela comunidade, já não criavam-se um vínculo maior de preservação da família, de preservação, de cuidando dessa moralidade sexual. Então, por isso que ensejou essa observação, essa atenção. E por que veio isso? Porque nós entendemos que nós vamos avançar então para o versículo 4, quando ele diz que cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Em outra versão, diz para que nós possamos saber dar dignidade ao corpo, apreciar o corpo, né? Porque nós temos lá em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não é isso? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o corpo ele é revestido de santidade. Aquela história de que
não, o que é importante é só o interior. Não, gente, o corpo também é importante. Ah, e tem até uma observação que aqui na notinha de rodapé da minha Bíblia, a tradução do grego, que ele, quando se refere a essa mensagem, ele diz, ou ainda, né, ao invés de controlar o seu próprio corpo, seria que aprenda a viver com sua própria mulher, ou seja, um homem de uma única mulher. Então, nesse contexto de preservação, de família, agora nós observamos como isso se alinha com vários outros princípios cristãos. Por que que vem? Às vezes, quando se bate um olho assim, de uma maneira inesperada, sem conhecer esse contexto de Tessalônica, dessa cultura grega, greco-romana, melhor dizendo, não se saberia por que que estava se dando uma ênfase tão grande assim à questão da imoralidade. Inclusive, deuses gregos, alguns até tratam essa questão desse relacionamento de uma maneira desenfreada, como sendo até um ato de cultuar os deuses, que era uma cultura politeísta, né, com vários deuses. Pois bem, ok, então o corpo é o templo do Espírito Santo, tem que controlar, porque era um contexto de muita promiscuidade, né? E, prosseguindo, no versículo 5, ele continua, né? Ou melhor, no versículo 4, sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 5, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Faz sentido agora? Como os pagãos que desconhecem a Deus. Não se deixe levar pelo desejo da lascívia, né? Como é comum entre aqueles que não conhecem a Deus. E uma observação que nós vemos, se a palavra do Senhor fala para nós nos preservarmos em relação a isso, quem não se assemelha, quem não se preserva, se assemelha mais aos pagãos do que ao próprio caminhar com o Senhor. Lembra aquela mensagem lá de Mateus 6, 26, 22? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não precisa abrir não, tá, gente? Tem tudo na mão aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há em ti são a luz que em ti há são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Quando os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos são bons, você tudo será bom, e se os seus olhos são maus, tudo será mal. O pastor Daniel tratou isso mesmo no culto, né, que o pecado, ele é premeditado, né? E às vezes no olhar já existe o pecado, na forma que nós o vemos, na forma a pessoa pode olhar a mulher ou olhar o homem, enfim, como um objeto ou como uma irmã na fé, né? Um irmão na fé. É diferente essa forma. E é isso que justifica também o versículo 6, né? Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe asseguramos. Ele fala especialmente em relação à mulher do próximo, ao homem, né, da mulher lá, enfim. Esse é um contexto que, em última análise, ele está vedando o adultério, né? Essa relação adúltera que existe entre homem e mulher de uma maneira desenfreada, de uma maneira sem qualquer, como posso dizer, sem qualquer submissão, sem qualquer temor ao Senhor, né? Então, o que ele está evocando aqui é o cuidado com o templo do Espírito Santo, é o cuidado com o próprio corpo, porque esse pecado, ele atinge outra pessoa, mas acima de tudo é uma desobediência ao Senhor. No versículo 7, ele trata:
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Em outra versão diz, Deus nos chamou à santificação. A palavra santidade, como vocês já sabem, né, provavelmente, está muito relacionada à palavra separado, separado para Deus, ser santo, ser separado. Ser separado significa você se diferenciar, você se distanciar, você ser desigual, você renunciar ao que é comum. Tem até uma expressão que um grupo missionário trabalha muito, que é tudo junto, quando escreve contra a cultura. Contra a cultura, tudo junto. Não é contra a cultura, não, é contra a cultura. Porque já existe uma cultura pecaminosa de que é normal fazer coisa errada, é normal mentir, é normal tirar proveito do outro para ganhar um dinheiro fácil. E quando você se coloca contra a cultura, né, você contra essa cultura pecaminosa, essa cultura de se aproveitar, você se separa disso. Então, essa decisão de você estar submisso à vontade do Senhor, de você estar separado, é isso. E a santidade, né, assim, é o que nós sempre objetivamos, e esse processo de santificação é algo que dia a dia vai demandando uma renúncia. Dia a dia, né? Quem não lembra aquela passagem de Paulo, né? O mal que não quero eu faço, né? Mas o bem que gostaria de fazer, esse eu não faço. Ou seja, essa mensagem transmite o conflito, a luta de Paulo interna, querendo realizar o bem, querendo. Né? Ou seja, é o processo de santificação de Paulo ali, expresso na palavra do Senhor. Tá? Então, nesse versículo 7, ele transmite isso, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, para a santificação, para sermos separados, tá? Bom, no versículo 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Justamente isso. Então, como nós havíamos falado, não se trata simplesmente de rejeitar ou vamos tentar reescrever esse versículo, né, com o devido respeito, mas nós acabamos rejeitando a Deus quando não nos santificamos. Nós estamos rejeitando assim ao propósito do Senhor. E lá no versículo nós falamos, a vontade, né, do Senhor é que nós possamos viver de modo que agrade ao Senhor, tá? O versículo 9 e 10, vou tratar de uma maneira única. Ele fala do amor fraternal. A melhor versão que eu achei para transmitir foi a versão da Bíblia, a Mensagem. Eu vou fazer a leitura desse versículo 9 e 10 pela versão da Bíblia, a Mensagem. Quanto à vida em comunhão e ao tratamento que devem dispensar aos outros, não é preciso que eu diga o que fazer. Vocês já foram instruídos por Deus nessas questões. Apenas amem uns aos outros. Vocês são bons nisso. Os amigos de vocês em toda a província da Macedônia podem comprovar. Continuem assim, melhorando sempre. Aqui ele fala desse amor fraternal. Vocês já sabem como amar uns aos outros. Isso Paulo já falou até no capítulo 3 sobre isso. Vocês já sabem o que fazer. Já sabem. E a forma que vocês se amam, a forma que vocês se cuidam, é uma forma que motivou Paulo até mesmo. Inspirou Paulo a forma como... E Paulo ficou muito, muito, muito feliz com isso. Então vocês já sabem como amar, vocês já estão fazendo isso com os seus amigos.
continuem amando uns aos outros, demonstrem amor uns pelos outros. Nós falamos na semana passada, você lembrou de alguém que você poderia estar, durante dessa semana, falando um pouco, demonstrando um amor para essa pessoa? Né? Lembra no domingo passado, nós falamos, lembre de alguém que você poderia estar demonstrando um sinal de amor para essa pessoa ao longo dessa semana. Então, é isso que ele nos encoraja e nos incentiva a demonstrar amor uns pelos outros. E ele, no final do versículo 10, ele conclui, né? Contudo, irmãos, insistimos com que vocês cada vez mais assim procedam. Ele fala que, gente, só o amar, né? Se você demonstrar amor, não é que, pô, ok, tá tudo certo, eu amo meus irmãos, tá resolvido. Ele diz, não, tem mais. Em umas versões, utilizam a palavra progredir, ou seja, progridam, amem mais, façam mais. Em outra versão diz, para que você possa melhorar na sua fé, no seu relacionamento, faça mais. Né? Então, essa conotação de fazer mais, de buscar mais, de você amar mais, é essa a mensagem que nós podemos extrair desses versículos 9 e 10. Vocês já amam uns aos outros, vocês já demonstram amor, vocês sabem já como fazer, mas por que não fazer mais? Tá? Vou fazer uma breve... Tem uma história, não vou entrar nela aqui para não tomar muito do nosso tempo, mas é de um menino que gostaria de ser bombeiro. E ele estava acamado, posso pegar essa mensagem e separar. É uma mensagem que transmite o quanto nós podemos fazer mais. Né? É que, em resumo, a mãe desse menino acamado, né, já em estado terminal, pediu ao bombeiro para que realizassem, se os bombeiros poderiam, né, simplesmente fazer uma visita, mandar um olá para ele. E os bombeiros e o chefe, né, o capitão, né, disse, olha, o bombeiro-chefe disse, ó, nós podemos fazer mais. E foram com toda a comitiva até ele, visitaram, né? E enquanto a mãe pedia sempre algo, ele dizia, nós podemos fazer mais. E sempre prepararam mais. Então, o amor por si só, poxa, Renan, quer dizer que então, se a gente ama, demonstra amor, ainda não é suficiente. É que a nossa fé, ela é um processo. Né? Na vida, né? A salvação é um processo, a santificação é um processo. Então, sempre essa aspiração de nós queremos mais, de fazer mais. Isso é natural até do próprio ser humano. Se você quer comprar uma bicicleta, pô, beleza, quero uma bicicleta. O dia que você comprou uma bicicleta, pô, eu quero comprar uma moto. Né? Comprou uma moto? Não, quero comprar um carro. Não, quero comprar um carro melhor. Enfim, é natural essa aspiração. E é isso que o Senhor nos transmite, né? Que esse amor fraternal, que nós possamos aprimorar, crescer e estar progredindo nessa forma de amor. Agora, esses versículos finais, eles são bem interessantes aqui, ó. O 11 e o 12 tem bastante coisa para nós explorarmos. Porque o versículo 11, ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Olha que orientação prática. Viver uma vida tranquila. Outra versão diz viver uma vida em paz. O livro de Provérbios, que talvez seja o meu livro preferido da Bíblia, ele tem vários ensinamentos práticos. E eu estava observando que lá no Provérbios 22, 3, Provérbios 27, 12, ele traz um ensinamento bem claro, que o prudente, no Provérbios 22, 3, diz que o prudente, quando vê o perigo, ele logo se esconde. Em Provérbios 27, 12, o prudente, quando vê o mal, ele logo se esconde. Talvez a versão mude um pouco, mas o contexto é justamente esse. O prudente. E quando nós falamos em ter uma vida em paz, a paz é uma característica dos cristãos. Essa passividade, ou melhor, passividade não, perdão. Essa vida de maneira pacífica.
pacífica. Não se assemelha à conduta de um cristão uma pessoa que vive entrando em conflitos, uma pessoa que vive entrando em confusões, né? Geralmente uma pessoa, quando está em paz com o Senhor, ela está em paz com as pessoas à sua volta também. Por isso que nós vemos que não testifica, não testemunha a fé uma pessoa que, quando se diz que é cristão, mas acaba sempre, sempre, sempre entrando em confusão, sempre entrando em polêmica, sempre entrando na bola dividida, né? Não faz sentido, porque a partir do momento que nós abnegamos, né, os nossos direitos, né, nós estamos dependentes do Senhor. Eu sou advogado, né, você já sabe, né? Eu já observei casos de, por exemplo, inventário. Os irmãos se degladiando lá, não, aquele imóvel é meu, aquele imóvel é meu. Eu já vi casos, presenciei, de que pessoas que não escolheram, deixaram por último, né? Deus, seja feito sua vontade, ó, o que sobrar e tal. E, e depois que foi escolhido, depois que sobrou, pegou o que sobrou, que nenhum outro irmão quis, acabou se tornando o imóvel mais bonito de todos. Não estou dizendo para. Olha só, vamos lá. Sou advogado, não estou dizendo para a gente não lutar pelos nossos direitos, não é isso, não, tá? Eu não estou dizendo para não escolhermos as coisas, não. Eu quero dizer que quando nós estamos submetidos debaixo da vontade do Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor cuida do que é nosso, né? O pastor Daniel usa uma expressão também. Quando nós oramos ao Senhor, o Senhor fica dono do negócio, né? Ele que cuida do negócio todo. Então, e é nesse sentido que eu gostaria de colocar, para que nós tenhamos uma vida em paz, uma vida tranquila. Essa é uma determinação de Paulo para o povo de Tessalônica. Vivam uma vida tranquila, gente, não entre em confusão, não entre em bola dividida não entre nas polêmicas, confia no Senhor. Olha, não se assemelha a uma conduta de um cristão, uma pessoa que fica o tempo todo entrando em confusões. Não faz sentido isso, não faz sentido, tá? Porque quando nós dobramos os joelhos, muito provavelmente o Senhor vai dizer: abra mão, renuncia. o, isso aqui é algo que o Senhor trabalhando em nossa vida, né, e nos desapegando desses pontos. O próximo ponto é: cuidem de seus próprios negócios. Em outra versão, cuidem de seus próprios assuntos. Em outra versão, cuide dos seus próprios interesses. Ou seja, de uma maneira simples, cuida da sua vida, cuida do que é seu, cuida, né? Administre a sua própria vida, tá? Então, assim, não fica entrando na vida alheia, não fica, seja uma pessoa mais reservada, né? No sentido de que administre, né, as coisas que são suas, tá? Então, nesse sentido, para administrar as próprias coisas. Cuida da sua família, tá? Claro que fazendo os cuidados necessários. Se você sentiu direção de Deus para conversar com o irmão sobre uma situação, ou se você é um líder sobre a pessoa, talvez se você é um amigo muito íntimo, muito próximo, você daí tem a obrigação de falar coisas sinceras para o seu amigo, né? São realidades diferentes, mas de um modo geral, né? Cuide daquilo que é seu, cuide do seu próprio negócio, tá? Então, vamos cuidar das nossas vidas, daquilo que nos concerne, tá joia? E no versículo 11 ele conclui com trabalhar com as próprias mãos, ou seja, vivam do seu trabalho. Não viver do trabalho, viver do seu próprio trabalho, no sentido de não viver na dependência de outras situações, de outros contextos.
vamos tomar um cuidado também para salientar. Aqui, a nossa dependência é do Senhor. Do Senhor. Isso sim, nós dependemos do Senhor. Dependência de outras pessoas seria o caso quando eu estou procurando uma oportunidade, o fulano está indo bem, e o fulano vai conseguir para mim, né? Peraí, mas a dependência daí está na pessoa, não do Senhor. Não, o trabalho vai dar certo e está indo, vai ter hora extra. Não, mas está dependendo do trabalho, não do Senhor. Então, vamos trabalhar com o nosso próprio esforço para termos o nosso ganha-pão, vamos assim dizer, né? O trabalhador, ele é digno do seu salário, né? Então, para que venha de uma maneira justa, pelas nossas próprias mãos, e não usurpando outras situações ou outras pessoas. Talvez um exemplo claro sobre isso, querem ver? Aquela pessoa que simula um dano moral para querer processar e ganhar uma vantagem, tá? A pessoa vai lá e vamos ver, sei lá, não estou dando ideia para ninguém, tá? Por favor. A pessoa vai na porta do banco lá e trava a porta do banco porque a pessoa estava com um calçado, com um negócio de metal lá, né, um protetor, e a pessoa vem e faz um escândalo e diz, não, foi um dano moral, eu fui humilhado lá, foi uma situação vexatória, e entra com a ação, e claro, às vezes a justiça pode dizer que não passou de um transtorno, um aborrecimento do dia a dia, mas pode conceder uma indenização para a pessoa. Isso não é uma maneira legítima de viver, né? Eu, como advogado, já presenciei pessoas que estavam doidas para querer entrar com ação de dano moral para tudo quanto é coisa, gente. Era um absurdo isso, né? Isso não faz parte da conduta de um cristão. O nosso ganha-pão tem que ser proveniente das nossas mãos, de uma maneira justa, de uma maneira idônea, de uma maneira correta. Tá? Gente, se alguém tem alguma consideração, tá? Pode fazer. Eu estou indo para o último versículo aqui, tá bem? Então, já estou concluindo. Versículo 12, e o último de hoje. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Andem decentemente aos que são de fora. Ou seja, que aqueles que não são cristãos passem o respeitar também. Aqueles que não são cristãos passem a respeitar também. Nós brasileiros entendemos muito bem o conceito de respeito. Não, essa pessoa eu respeito. O que eu vejo que na cultura brasileira, pela própria formação do Brasil, não é tão forte é a palavra honra. Na cultura oriental, a honra tem um significado muito maior. Quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, é que nós temos que dar o máximo de respeito ao nosso pai e à nossa mãe. O máximo que a gente conseguir. Que talvez é o que, no nosso conceito, mais se assemelha à palavra honra. Às vezes a palavra honra do Brasil está mais relacionada à virilidade do homem, à masculinidade, à honra, que é um conceito diferente daquilo que a Bíblia nos transmite. Então, nós temos que andar, nós como cristãos, temos que nos portar de uma maneira correta para quem não é cristão, né? Não é porque, eu não estou no contexto de igreja, então eu posso fazer o que quiser. Não, não é. Eu não estou no contexto de igreja, então eu posso falar palavrão à vontade. Não, não é isso, não. A Bíblia diz que não. Nós temos que andar de maneira decente para os que são de fora, tá? E tem, na versão A Mensagem, também traz uma outra expressão que eu acho bem interessante trazer aqui para o nosso estudo. Queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. E é justamente nesse sentido, andem decentemente aos que são de fora. Tá? Na versão da linguagem de hoje, diz, assim aqueles que não são cristãos os respeitarão, andem decentemente. Como será que as pessoas que estão à nossa volta nos conhecem como os cristãos? Será que elas sabem que somos cristãos? Tá? E sabem pelas nossas atitudes?
não dependam de ninguém, ou seja, não tentem viver à custa dos outros. E só para concluir, Jerusa, tá? Daí eu já abro para todo mundo. Não dependam de ninguém, que é a última passagem do finalzinho do versículo 12. Não tentem viver às custas dos outros. Isso me remeteu a um versículo lá de Provérbios. Sabia que tem um versículo de Provérbios que é Provérbios 22, versículo 7, o finalzinho dele, a parte B, né, que nós costumamos dizer. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se nós pedimos um dinheiro, um bem, alguma coisa, algo emprestado de alguém, é como se naquele momento se criasse um vínculo quase de escravidão, né? De dependência, esse vínculo. Então, vamos cuidar para que, se nós temos dívidas, cuidar para nós termos uma vida correta, saldar as nossas dívidas para não sermos escravos de ninguém, não dependermos de ninguém. É isso que nos versículos 12, 11 e 12, Paulo conclui. Vivam em paz, sem confusão, sem atrito com ninguém. Cuidem do que é seu, do seu próprio negócio, dos seus interesses, dos seus assuntos. Não fiquem lá entrando na vida alheia, querendo ser o paladino da justiça na vida dos outros, né? Trabalhem com os seus próprios esforços, que sobre o seu suor venha pão, de uma maneira idônea, justa, correta. Cuidem para os que são de fora, para que a tua vida seja testemunho de Cristo na vida deles e não vivam às custas dos outros, querendo explorar ou dependendo ou sugando outras pessoas, tá? Vivam em paz com Cristo no coração, que é isso que esse sentimento de amor ao máximo, que é o que Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 12, transmite a nós, tá bem? Eu vou abrir para as colocações e vamos, quem quiser compartilhar, acrescentar algo, sinta-se bem à vontade. O que eu ia falar ali, no versículo 4, 12, a hora que você fez a observação, né, que esse do 9 ao 12, ele está falando, né, exortando a praticar esse amor fraternal, ou seja, que é o amor entre irmãos. Mas se a gente for ver, né, no grego, são 4 palavras que diz para cada tipo de amor, né? São 4 tipos de amor, vamos dizer assim, né? É o eros, o storge, o filia e o amor ágape, que é o amor de Deus. Mas isso aí dá uma pregação, vamos deixar para outro dia. Mas ele, nesse livro paralelo que eu leio de Tessalonicenses, ele fala que o amor fraternal, né, citando o versículo 4:12, fala que é um amor irrepreensível, né? Que nós, como cristãos, nós não temos apenas o compromisso de amar os irmãos, mas também de dar o testemunho, que é o que você falou, fora da igreja. E tem um escritor, William Barclay, que ele enfatiza que o importante não são as palavras, mas as obras, né? E não são a sua oratória, não é a sua fala, mas é a sua vida. O mundo que nos observa não entra na igreja para ouvir um sermão, mas nos vê diariamente fora da igreja. Ou seja, eles ficam olhando fora da igreja, né? E daí o que ele fala, que essa frase eu gosto muito, que quando a gente fez o estudo outra vez eu também usei ela, ele fala assim, ó, nossa vida deve ser o sermão que ganha os homens para Cristo. Então é uma frase assim que a gente tem que sempre guardar. Nossa vida tem que ser o sermão que vai ganhar as almas para Jesus. Não a nossa oratória, não o que a gente é dentro da igreja, mas a nossa vida, né, o nosso testemunho é que vai ser um sermão para ganhar almas. Então é muito, eu gosto muito do livro de Tessalonicenses, né? Então se a gente puder, de tudo isso que o Renan falou, né, o que fala muito comigo essa questão de nós sermos fraternos e de exercer esse amor fraternal, é isso, né? Que a nossa vida seja um testemunho para as pessoas olharem e falar assim, opa, o que tem de diferente? Eu quero isso na minha vida também. O que o Renan tem de diferente? O que a Patrícia tem de diferente? O que lá na casa do Cláudio está tendo de diferente? Lá no Leandro, na Deia, né? na Lu, na Ana, lá também com o Toniel e com a Ana, enfim. Opa, eles têm uma coisa diferente.
que é isso diferente? Eu quero desfrutar disso também. Quem mais, gente? Vamos lá. Com base no que a G dividiu com a gente, eu também me valho dessa mesma colocação que a G colocou aí, falou sobre as pessoas lerem em nós, até porque Jesus fala, né? Sereis revestidos de poder e vocês serão as minhas testemunhas. Essa palavra eu acho muito forte. Serão as minhas testemunhas. Cada um que está nessa sala já teve a percepção real dessa palavra, que você é testemunha de Jesus. A gente não viveu 2000 anos atrás, mas a gente está vivendo hoje. É mais intenso essa situação. Se a gente perceber isso, a gente é testemunha de Jesus nesse tempo. Então, era exatamente isso que Paulo falou, né? Se a gente perguntar quem quer mais de Deus, todo mundo levanta a mão e todo mundo quer. Mas quem quer passar o processo da santificação, para ter mais o Espírito de Deus, menos o nosso. Então, entendo que o que o Renan falou é belo e traz exatamente isso. Né? A gente deixar o Espírito do Senhor ir moldando a gente, né? Abrindo mão de prostituição, abrindo mão de lascívia, entendendo o amor fraternal, que é o amor, como a G falou, ágape de Deus, né? Um amor profundo. E a gente testemunhando Jesus todo o tempo. Amém? Amém, Leandro. Mais alguém, pessoal? Uma coisa que chamou a atenção? Um comentário? Amém, pessoal? Todo mundo já falou, ficou todo mundo Então, né? quietinho agora. É que eu brinco que é o Paulo paulada, né? Pá! Cada dia é uma paulada. Aí a gente fica um pouco atordoado, assim, refletindo, pensando, né? Gente, eu quero encontrar com ele lá, trocar umas ideias, assim. Eu brinco aqui com o Daniel. Falar assim, ó, Paulo. Você vê, né? Ele não dá volta, né, para falar as coisas. Ele pá, 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 pá. E assim, a escolha é tua. Você quer fazer, você faz. Eu tô te orientando, né? Como quem já teve uma vida totalmente bagunçada e Deus transformou, né? De Saulo virou Paulo, eu estou orientando você. É mais ou menos assim, acho que essa é a linguagem dele hoje aqui com a gente. A fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Você quer fazer? Você faz. Você não quer ter a consequência. E o que o Leandro falou, eu gosto muito disso, entendeu, Leandro? Disse assim, você está disposto a pagar o preço em santificação para que o Senhor resplandeça através de você? Né? Você quer ser santo, separado, escolhido? Né? Algumas pessoas falam assim, mas por que fulano isso? Mas por que fulano aquilo? Mas por que... No sentido assim, que... Né? Mas Deus, não é que Deus abençoa um, Deus abençoa mais outros, não é nada disso. Tudo isso depende de nós. Se eu buscar em oração, se eu ler a Bíblia, se eu buscar em santidade, eu vou estar mais perto do Pai, né? O Pai vai se chegar mais a mim. É sempre, gente, o poder está disso, de ter Deus mais perto ou não, é nosso. Ele quer nos separar para ele. Ele quer falar só, vem meu filho, vem do jeito que você tá. Vem que eu quero cuidar de você. Agora a escolha de ir é minha. Então, Foi, sobre Ana, teve a parte que falou sobre a sexualidade, né? Uhum. Então, tem umas armadilhas que a gente tem no dia a dia, porque, resumindo, se a gente tentar ser um exemplo da igreja, tentar fazer as coisas certas que as pessoas vejam e tenham vontade de seguir o mesmo caminho que a gente, isso já abraça tudo que foi falado, né, hoje. Mas assim, se a gente for porcionar sobre a sexualidade, às vezes acontece algumas armadilhas assim que a gente não percebe. A gente coloca um filme e tá lá que é permitido para crianças de 12 anos e tal. Mas daí tem cenas que não é. Na verdade, ela não é. Você mesmo, você já começa, só não mostra a cena, mas tem sexo ali. Tem sons e tal. E isso é uma armadilha. Ou às vezes um filme que a gente assiste
que é um filme gay, e daí a gente começa a perceber que a gente começa a torcer para a pessoa ficar com a outra, e assim a gente vai vendo como a gente vai sendo levado nos dias de hoje a aceitar coisas que a gente não acha que é certo. As armadilhas, e a gente tem que ficar atento para não cair, para não torcer, para não aceitar, para não ouvir piadas que com coisas que não é legal de ouvir, mas é engraçado. Daí depois você para assim falar, eu ouvi, foi engraçado, mas não é legal. Essas armadilhas que tem e que fazem a gente, de uma certa forma, aceitar o que é errado. Exatamente. Eu não sei se consegui explicar certinho, mas Mais explicado que isso. Ô, Ana, tem um livro, gente, eu não sei se é um livro, se é uma história, não sei agora, que fala das raposinhas, né, que fala assim, que essas pequenas brechinhas, Ana, igual você falou, são as raposinhas, né? O inimigo, Ana, não vai aparecer na nossa frente vestido com aquela capa, com o tridente, com o chifrão, falando assim, estou aqui. Não, é bem isso que você falou, Ana. É uma palavra diferente que você fala, é uma coisinha que você assiste que você acha que não tem nada a ver, mas depois você começa a achar normal o que você está assistindo. Né? E é bem isso que você falou, são as pequenas armadilhas. E com relação às nossas crianças, isso está cheio. Isso está cheio. Nos desenhos, coisas ocultas. Né? Veja bem, gente, também não é tudo. A gente não pode, né? Mas existem muitas coisas ali ocultas. Então, a gente precisa mesmo orar, consagrar ao Senhor, né? Porque a gente tem que ter um cuidado, porque ele está ali ao derredor, esperando uma brechinha para ele entrar. E muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle, né? É verdade. Só vou ver isso hoje, porque eu tenho controle sobre a minha vida, amanhã eu não vou ver mais. Então, você explicou muito bem, Ana. Muito bem, todos entenderam muito bem. Amém, pessoal? Todo mundo já... Então, acho que podemos encerrar a nossa escola dominical de hoje, que foi uma bênção, para variar. Gente, como é gostoso estudar as cartas de Paulo. A gente mergulha, né? Eu confesso, assim, que eu tava um pouco... Eu falei assim, ai, meu Deus, tomara que eu não passe mal, que eu não me dê vontade de ir ao banheiro, que não me dê tosse, que não dê nada, que eu quero ficar... Aí liguei aqui, trouxe tudo o que eu precisava para estar perto aqui, para não precisar sair e conseguir participar com vocês. Mas foi uma bênção. Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Tô gostando dessa visitante, viu, Renan? Ela tá igual Cláudia, Lu e Maria. Então, visitando a gente todo domingo. A gente gosta muito, porque a gente mata a saudade, né, do pessoal lá. E a gente vai se achegando mais a Patrícia. Já tá convidada, viu, Patrícia? Quando a gente voltar com as atividades normais na igreja, fazer uma visita pra gente lá. Tá bom? Eu vou pedir, então, pro Leandro orar, Leandro, pra gente encerrar esse momento. Não esqueçam que 5 horas no YouTube, no Instagram e no Facebook. É isso, né? Vai estar nas 3 plataformas, o culto. E esperamos vocês lá também. Tá bom? Então, o Leandro vai orar encerrando para nós, gente. Jerusa. Oi. Tá me ouvindo? Deixa só eu aproveitar. Oi, Ana. Tá ouvindo? Eu quero falar um oi pro Cláudio, pra Lu, pra Maria, linda. Oi, que saudade de você, Maria. Linda da tia. Tô morrendo de saudade, viu? Nós também estamos. Ela precisa ver a gente. Oi? Ela precisa vir aqui pra gente também conhecer um pouco da fazenda. Pois é. Um beijo, viu, pra vocês. Beijo. Amém? Podemos orar, então? Maravilha, então. Então, oramos. Amado Deus, querido Pai, queremos lhe agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo tão especial, tão precioso, em que o Teu Espírito ministrou o nosso coração. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta carta maravilhosa, Senhor Jesus, em que o Teu servo Paulo escreveu ao povo de Tessalonicenses, mas também escreveu para nós.
que realmente seja a verdade do nosso coração. Sim. Tudo isso que o teu servo Renan dividiu conosco hoje. Que nessa semana possamos realmente, Pai, entendermos a importância de vivermos em santidade para o Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha a plena liberdade do processo da santificação, de nos moldar conforme o teu Espírito Santo, de nos moldar conforme o teu amor, a tua graça e o teu caráter. Que nós possamos realmente essa semana dividir o amor fraternal que é derramado pelo teu Espírito Santo no nosso coração. Pai querido Deus amado, nos abençoa nesse domingo, abençoa todos os lares, a casa dos teus filhos, das tuas filhas, vai dando a cura para aquele que necessita a cura, vai dando o renovo para aquele que necessita o renovo, vai restaurando todas as coisas na autoridade do nome de Jesus. E que às 17 horas estejamos com o nosso coração cheio de graça, cheio de gratidão ao Senhor para te cultuar. Sim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Deus.